A gente continua falando sobre esse terremoto, né, Gustavo, que atingiu a Turquia e a Síria, com o Pedro Cotes, ele que é professor titular do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Depois de um grande tremor como esse, normalmente outros acontecem, pelo menos 120 já foram registrados. Qual que é a tendência daqui para frente? Esses tremores devem continuar? Boa noite, Kelly. Boa noite, Gustavo, e a todos que nos acompanham. Infelizmente, pela intensidade com a qual esses tremores vêm se manifestando, é provável que ainda nós tenhamos novos eventos ao longo dos próximos dias, porque muitas vezes nós temos um evento principal, como aconteceu em 30 de outubro de 2020, também na Turquia, e depois abalos secundários, né, o que a gente chama de réplicas, mas que são de intensidade muito mais baixa. O que a gente verificou, e segundo os boletins do Serviço Geológico Norte-Americano, foram pelo menos 4 eventos de grande magnitude espaçados por algumas horas. E, importante, em regiões, não exatamente na mesma região, mas também espaçados um pouco geograficamente. Então, isso mostra que ainda há uma tensão grande nas rochas e é possível que essa tensão ainda não tenha se dissipado totalmente, mesmo com esses tremores dessa magnitude. Pedro, uma boa noite da minha parte. A gente mostrou na reportagem, o senhor também falou sobre a magnitude desse terremoto. O senhor lembrou um terremoto recente que aconteceu na Turquia. Se a gente olhar lá atrás, 1939, a gente teve outro terremoto que chegou a mais de 30 mil mortos. O que acontece nesta placa, onde justamente está a Turquia, para ser tão forte o terremoto? Deixando de lado a questão da infraestrutura, que eu acho que nem vale a gente entrar. Mas o que acontece especificamente nesta parte do globo para ter terremotos tão pesados e tão fortes, provocando tragédias tão terríveis? A Turquia e parte do norte da Síria, eles estão situados numa placa chamada placa anatoliana. E essa placa, ela sofre uma pressão muito grande da placa árabe e também, principalmente, da placa africana. Essas placas, elas pressionam a placa anatoliana, né, onde está a Turquia e parte da Síria, elas pressionam essa placa para o norte. Só que no norte nós temos uma placa transcontinental, que é a placa eurasiana, que pega parte da Europa e parte da Ásia, que funciona como uma barreira. Então, na prática, nós temos as duas placas de baixo, a árabe e a africana, pressionando essa placa para o norte, só que ela não tem como se deslocar. Então, criam-se tensões muito fortes e o terremoto ele ocorre exatamente quando as rochas já não suportam mais essa tensão e elas começam a fraturar, elas começam a quebrar, liberando essa energia. E há um outro fato também importante, é que a placa africana, ela mergulha por debaixo, ali na borda da Turquia, fazendo com que nós tenhamos ali os Montes Tauros, né? Que é uma cadeia de montanhas gerada pelo mergulho de uma placa sobre a outra, numa situação parecida com a que nós temos nos Andes. Então, assim, são várias condições geológicas de tensão que levam à ocorrência frequente desses terremotos e tremores de terra na região. Pois é, são várias condições, não é, professor, que a gente hoje em dia ainda não tem a capacidade de prever, né? Infelizmente, não. Como foi mencionado há pouco, nós não temos ainda a tecnologia para prever com exatidão a hora, o dia ou exatamente o local que esses tremores vão ocorrer. O que nós temos são áreas com maior probabilidade da ocorrência de eventos significativos, como é o caso da Turquia, do norte da Síria, ou, por exemplo, na região ali no Paquistão, né, no Himalaia, ou na Cordilheira dos Andes, mas não é possível identificar, assim, informar, olha, teremos um tremor na próxima semana com tal intensidade. Isso não é possível porque são fenômenos que acontecem em uma profundidade que não é acessível, de maneira geral, aos pesquisadores. Só para citar um paralelo,
em relação aos vulcões. Por exemplo, o Chile, ele é o país que detém o maior número de vulcões ativos no mundo. E há um acompanhamento constante de todos os vulcões, permitindo que quase sempre se indique qual é a probabilidade dele entrar em erupção nos próximos dias ou nas próximas horas. Por quê? Porque é um fenômeno que acontece na superfície. Então, ele pode ser mais facilmente monitorado, o que não acontece com essa colisão de placas que se dá principalmente em profundidades inacessíveis aos pesquisadores. Professor, eu queria te fazer uma pergunta que eu sei que é ainda inicial essas pesquisas, mas relacionada à mudança climática e à possibilidade de fortes chuvas, de furacões influenciarem na detecção de terremotos, estarem ligadas. A gente tem poucos estudos, mas vocês cientistas já começam a tentar entender se há uma relação da mudança climática com o aparecimento de terremotos, de tremores pelo globo? Veja, Gustavo, há algumas prospecções, alguns estudos que tentam avançar nesse sentido, mas não há nada conclusivo, né? O que nós temos, na verdade, talvez seja essa impressão de que esses eventos estão ocorrendo com maior frequência, exatamente pela facilidade de comunicação que nós temos hoje em dia. Imagina essa região, né, sendo acometida por um terremoto há 30, 40, 50 anos, nós não teríamos essa quantidade de imagens, né, muitas vezes com links ao vivo, que permitem às pessoas verificarem exatamente a extensão dessa calamidade. Então, isso, a facilidade com que nós temos hoje de comunicação, isso gera a impressão de que nós temos um número grande de eventos, um número maior do que o usual. Mas, na verdade, a ocorrência desses eventos está dentro de um parâmetro de, vamos assim dizer, normalidade da geologia do planeta. Mas, como eu disse, há estudos tentando verificar esse tipo de relacionamento, se as mudanças climáticas elas podem ter alguma influência sobre esses eventos naturais extremos, mas não há nada conclusivo a ponto de fazer uma afirmação mais categórica. De qualquer forma, hoje realmente a informação, professor, como o senhor bem lembrou, circula de uma forma muito rápida, tanto que 45 países, pelo menos, já se manifestaram, né, em favor de ajuda, né, para essa região. Agora, se a gente não tem como prever, o que seria ideal, né, para esses governos que estão nessas regiões mais críticas adotarem para evitar tragédias humanitárias? Bom, basicamente é seguir a receita que o Chile seguiu, que os Estados Unidos, ali na região da Califórnia, também seguiu, que o Japão também segue, que é investir em edificações que sejam mais resistentes, que sejam, enfim, que não possam colapsar tão facilmente como nós verificamos nas imagens de hoje. Esse tipo de tremor, né, com magnitude ao redor de 7 ou um pouco acima disso, ele é muito comum no Chile, mas isso nem de longe causa um problema significativo para os chilenos. Eventualmente, nós temos, né, queda de edificações mais antigas, tal, mas o Chile é um exemplo muito didático, porque em 1960, na região de Valdívia, ele sofreu o tremor de terra mais intenso até hoje verificado cientificamente. E foi um verdadeiro colapso. Então, nos últimos 60 anos, ele investiu muito num código de obras que obrigasse as novas edificações a seguirem um padrão mais rígido e também uma adaptação das construções existentes. E investiu muito no reforço da infraestrutura, de tal forma que a estrutura se mantenha ativa mesmo diante desses tremores. Para quem já teve oportunidade ou quem pretende visitar Santiago, os prédios, há muitos prédios com aquele exterior de vidro, né? Aquele vidro espelhado, e você não vê uma trinca sequer num desses vidros, né? Isso prova que as edificações elas têm uma resistência muito grande a esse tipo de evento, né? Que fica muito longe de causar o tipo de dano
que um tremor semelhante causou na Turquia ou também no norte da Síria, né? O Gustavo falou, olha, talvez não fosse nem o caso de falar de infraestrutura, mas a infraestrutura chilena, norte-americana ou japonesa está muito melhor adaptada a esse tipo de evento do que a da Turquia. Então, seria o caso, não se resolve esse problema do dia para a noite, é óbvio, mas de investir, né, na segurança dos edifícios, na segurança da infraestrutura, na abertura de rotas de fuga dentro das edificações, permitindo que as pessoas saíssem rapidamente dos edifícios, porque isso certamente reduziria em muito o número de vítimas e os danos materiais, que são muito expressivos. Tá certo. Professor, obrigado pela participação. Sempre um prazer tê-lo aqui para analisar, infelizmente, uma tragédia dessa vez. Um forte abraço, até uma próxima. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos.